Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico, do Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo, para entender, para compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. João capítulo 13, porque é através da palavra de Deus que nós vamos conhecer os pensamentos de Deus. Deus fala através da sua palavra. E a sua palavra nos renova, nos fortalece, nos enche do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar essa meditação na tua palavra, esse estudo bíblico, esses minutos que estamos aqui na tua presença, buscando o Senhor, meu Pai, porque precisamos de ti. Sem o Senhor nós não somos nada, meu Pai. O Senhor é a garantia da nossa existência, da nossa eternidade, meu Pai. Ó, meu Senhor, sem ti não somos nada e não podemos fazer nada. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e vem encher-nos do teu Espírito Santo. Desde já eu entrego essa palavra, esse estudo nas tuas santas mãos, meu Deus. Receba desde já toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Venha, através dessa palavra, nos moldar, nos ensinar, nos corrigir, nos exortar para compreender qual é a tua vontade, Senhor. Para sabermos quais são os teus planos, os teus projetos para as nossas vidas. Porque queremos viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então tá bom. João capítulo 13 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha isso aí. Essa frase foi que me chamou a atenção aqui, porque muitas pessoas, elas têm dúvidas sobre a morte. Muitas pessoas têm medo da morte. As pessoas mais famosas do mundo, as pessoas mais inteligentes, mais destacadas, as pessoas mais ricas do mundo, elas têm medo da morte. Você vê que as pessoas têm muita sabedoria humana, muitos diplomas, muitos prêmios, muitos troféus, são pessoas muitas vezes reconhecidas, você vê isso nos meios de comunicação, os artistas, os famosos, os milionários. Mas quando vão entrevistar eles e perguntam, você tem algum medo? A pessoa fala geralmente, eu tenho medo de morrer. Por que a pessoa ela tem um medo de morrer? Porque ela não conhece a Deus. Porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque ela não lê a Bíblia. Ela não crê. Ela não tem fé. E esse medo é porque a alma dela sabe que está perdida. Ela já está morta espiritualmente. A verdade é que a pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, que não nasceu de novo, ela já está morta. Espiritualmente já está morta. Sua alma já está condenada. Porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que será condenado, já está condenado. E só há uma maneira de ressuscitar essa pessoa e ela ter a vida eterna, que ela crê no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus e viver segundo a vontade de Deus. Você vê que Jesus ele diz aqui, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ou seja, Jesus é Deus, ele sabia a hora. O Pai já tinha revelado para ele que era naquele dia seguinte que ele ia ser crucificado. Mas nós
Não sabemos quando vai chegar a nossa hora, quando vamos morrer. Pode ser agora mesmo, pode ser hoje, pode ser amanhã. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o dia e a hora que vai morrer. O único que sabia o dia e a hora que ia morrer era Jesus. Mas o que chama a atenção aqui é quando ele diz Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então o que é a morte? A morte é o fim? Não. A morte é uma passagem. Veja bem a palavra, o verbo que foi usado aqui. De passar deste mundo para o Pai. Onde é o Pai? O Pai é no céu. É no reino celestial. Então Jesus sabia que ele ia ser crucificado e que no momento que ele entregasse o Espírito, ele já estaria com o Pai novamente, né? Ele já estaria com o Pai. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, a morte é uma passagem, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, ou para o céu, ou para o inferno. O céu é onde está o Pai, onde está Deus, onde está Jesus, os anjos, onde estão as almas dos crentes, dos salvos. Há um lugar de paz, de alegria, de gozo eterno. Coisas maravilhosas, coisas que não conseguimos nem imaginar, está preparada para nós no céu. Muito, 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 muito superior ao que temos aqui na terra. Ou seja, nada nesse mundo se compara ao que Deus tem preparado para nós na eternidade. Porque na eternidade já não existirá morte. A morte acaba, né? A morte acaba. Agora, a pessoa que não crê, que não nasceu de novo, que não foi revelada, essa pessoa, infelizmente, quando ela morrer, ela também vai passar por uma passagem, mas não para o céu, sim para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. O que é o inferno? Jesus disse que o inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes. Quando é que a pessoa chora? Quando está amargurada. É um choro eterno, ranger de dentes, dor. Quando a pessoa range os dentes, é quando ela está sentindo muita dor. É um lugar de fogo eterno. Fogo eterno. Muitas pessoas pensam assim, mas como que eu vou ser queimada no inferno se o meu corpo, né, já se deteriorou? Todos vamos ressuscitar. Todos vão receber o seu corpo de volta, né? Os salvos vão receber um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo maravilhoso, que não vai ter doença, que não vai ter sofrimento, que não vai ter morte, e vai viver eternamente com Deus. E os não salvos vão receber o seu mesmo corpo, vai receber o seu mesmo corpo, e esse mesmo corpo vai estar no inferno por toda a eternidade. Por isso que a Bíblia fala lá, onde o verme não morre. O verme não morre, ou seja, como que o corpo da pessoa, dá a entender que o corpo da pessoa no inferno vai ser devorado pelos bichos, pelos vermes, mas nunca vai acabar, vai ser algo eterno, vai ser o sofrimento eterno, vai ser uma dor eterna, uma escuridão eterna, trevas eternas, morte eterna, separação de Deus eterna. E por mais que a pessoa diz, mas eu não posso crer nisso, mas se você crê ou não crê, se você aceita ou não aceita, se você consegue entender ou não consegue entender, se você crê ou não crê, isso não importa, é o que está escrito. E o que importa não é o que eu penso ou o que você pensa, é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então isso é suficiente, né? É aí que está a separação de tudo. A pessoa que crê, então essa pessoa ela vai se arrepender,
ela vai se consertar, ela vai se entregar, ela vai viver uma vida reta diante de Deus e vai ser salva. Ela não vai passar pelo inferno. O problema são essas pessoas que dizem, eu não posso crer nisso, não é bem assim, eu creio de outra forma. Então essas pessoas não foram reveladas. Essas pessoas não foram escolhidas, não foram inspiradas. Por isso que ela não recebeu a fé. Por isso que ela não crê. Ela não crê no inferno, ela não crê na palavra de Deus. Porque a pessoa que diz que não crê no inferno, ela simplesmente está dizendo que não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus. Porque a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia foi o próprio Jesus. Não confunda as coisas. Jesus é Deus, Jesus é amor, só que Jesus também é justiça. Jesus também é justiça. Assim como existe o céu, também existe o inferno. Muitas pessoas falam, mas o inferno é aqui na terra. Não é não. Não é não, porque aqui tem muita gente, por exemplo, ruim, que faz coisas, né, terríveis e está vivendo aí uma vida boa, né, com saúde, com dinheiro, com isso, com aquilo. Ou seja, ainda não é o inferno para essa pessoa. O inferno é depois da morte. Aí é onde a pessoa vai colher o que plantou por toda a eternidade, sem fim. Então a morte não é o fim. Quando você vê uma pessoa que morreu, você vai lá no velório da pessoa e vê aquele corpo ali. Ali está o corpo, mas a alma da pessoa já está no céu. Ela era de Deus, convertida. Não estou falando religiosa, porque religiosos todos somos. Não é a religião que salva, mas é o novo nascimento. Então a alma da pessoa já está no céu. O que vai se enterrar ali é somente o corpo. Não é verdade? E se a pessoa não era de Deus, aquele corpo está ali, mas a alma já está no inferno. E ninguém pode saber quem foi salvo e quem não foi salvo. Tem pessoas que na última hora se arrependem. E Deus, na sua misericórdia, pode salvá-la. Como aconteceu com aquele ladrão que estava do lado direito de Jesus na cruz. No último momento ele disse, lembra-te de mim quando tiveres no teu reino. Ou seja, ele reconheceu Jesus como Deus, como Rei, como Messias. Então Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, ou seja, não é amanhã. É automático, é uma passagem. Morreu, o coração parou, a respiração cortou, a alma da pessoa já sai do corpo e já vai direto pro paraíso, se era de Deus. Então você não precisa, quem é de Deus não precisa ter medo da morte. Pelo contrário, a pessoa que é de Deus, ela tem já o desejo de estar com Deus. O apóstolo Paulo falou nas suas cartas, viver para mim é Cristo, ou seja, viver para Cristo, viver uma vida de sacrifício servindo a Jesus. E morrer para mim é lucro. Ou seja, ele estava dizendo que morrer era melhor para ele naquele momento, porque ele estaria numa situação muito melhor. Então, para os salvos, a morte é uma passagem para algo melhor, né? Então, agora, para os não salvos, é a passagem para o pior. Para o pior. Então, não existe isso que as religiões dizem, que morreu, acabou, ou a pessoa vai reencarnar num animal. Tem religiões que falam que a pessoa que morre vai reencarnar no corpo de um animal, no corpo de outra pessoa, dependendo do que ela fez, dependendo do karma, essas coisas. Isso é tudo mentira, isso é tudo invenção, fábulas, histórias inventadas, inspiradas pelo diabo. Inspiradas pelo diabo, para enganar a pessoa. Então, até aquelas pessoas que dizem, mas eu sou ateu, né? Foi feito um estudo, foi feito um levantamento dessas caixas pretas dos aviões, por exemplo. Você sabe que quando um avião cai, as últimas horas ficam todas registradas, né? A voz do comandante, do piloto, tal, fica tudo registrado ali dentro de uma caixa preta. O avião pode explodir, mas aquela caixa preta não se destrói, ela fica ali
registrada. Aí quando encontra o avião caído, destroçado, eles buscam essa caixa preta e ali eles colocam o áudio, né, da gravação. E as últimas palavras das pessoas sempre são assim: oh my God, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ou seja, até o ateu na hora da morte ele fala: oh meu Deus, oh my God, oh meu Deus. Quer dizer, a pessoa sabe que só Deus, né? Só Deus naquele momento pode salvá-la. Mas infelizmente tem pessoas que no último momento já não dá mais tempo, né? Não basta dizer oh my God. Deus tem que ver realmente um verdadeiro arrependimento. Não basta a pessoa dizer que crê em Deus. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. Então até o ateu que diz que não crê em Deus, no fundo ele crê. Ele não quer reconhecer. Ele não quer aceitar. Por que as pessoas não querem crer em Deus? Porque elas não querem se submeter à palavra de Deus. Ela lê a Bíblia e tem coisas que ela, não, isso aqui eu não estou de acordo, isso aqui eu não aceito, isso aqui não é bem assim, e começa a colocar defeitos na palavra de Deus, começa a dizer que é mentira, que foi escrita por homens, ou seja, ela vai colocar 1001 desculpas para simplesmente, ao invés de dizer eu não creio, eu não aceito, eu não quero, ela recusa Deus, ela recusa fazer a vontade de Deus. Por isso que essa pessoa vai para o inferno, porque não há outro Deus. Só há um Deus e é Ele que tem que receber toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Nós temos que se submeter a Ele, ser escravos dele por toda a eternidade. Então é muito importante falar sobre esse assunto, um assunto importantíssimo que muitas pessoas têm dúvidas. Então não basta ser artista, não basta ter dinheiro, não basta ter fama, não basta ter troféus, diplomas, ser reconhecido pela sociedade, não importa. Todo mundo vai passar pela morte. E lembre-se que a palavra morte significa passagem. Então quando a gente morrer, vai ser uma passagem de um lado para outro, ou para o céu ou para o inferno. Jesus sabia que ele ia passar para o Pai. Bom, encerrando um pouco esse tema, vamos continuar aqui a leitura. Diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus amou, olha só aqui por isso que a gente tem que prestar atenção na palavra, né? Em cada palavra, não se pode ler a Bíblia assim rapidamente, tem que parar, pensar. Olha só essa palavra aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus. Ou seja, Jesus não amou a todas as pessoas? Sim, ele amou a todas as pessoas, mas os seus, ele amou de uma forma diferente. Os seus escolhidos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor que significa cuidou, né? Cuidou, ensinou, deu o melhor para eles. Deu amor, deu carinho. Então Jesus tem os seus escolhidos. Nós os salvos, fomos escolhidos por Deus para a salvação. Desde antes da criação do universo. Antes de nascermos, Deus já sabia quem seria dele e quem não seria dele. Ele tem os seus escolhidos. E aqueles que ele escolhe vão se arrepender. Não importa, pode ser a pior pessoa do mundo, mas se Deus escolher ela, Deus vai criar uma situação para que essa pessoa se converta, escute o evangelho, se converta, aceite e seja salvo. Deus vai dar a fé, Deus vai dar, né, o amor para essa pessoa. Mas se ela não for escolhida por Deus, ela vai morrer sem Jesus. Ainda que ela escute a palavra de Deus, ainda que ela nasça dentro de uma igreja, de uma instituição, que seja
filho de um cristão, filho de um pastor, mas se a pessoa não for escolhida por Deus, você pode falar, ela pode conhecer a Bíblia, mas ela não vai crer, ela não tem a fé, ela não recebeu o dom da fé. A fé é um dom de Deus que Ele dá, não a todos, mas àqueles que são seus escolhidos. A Bíblia fala muito sobre os escolhidos de Deus. Aqui está bem claro isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, seus discípulos, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Ou seja, Jesus estava ali um dia antes da Páscoa, né? Ele estava ali com os seus discípulos na última ceia, com seus 12 discípulos, e ali Satanás já havia posto no coração de Judas, o Simão, né? Filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Então, dos 12 discípulos, tinha um traidor, um coração enganador, uma pessoa que não creu, dizia que cria, dizia que era apóstolo, mas na verdade não cria. Então, nem todos que dizem que creem, na verdade creem. Nem todos que dizem que são apóstolos, na verdade são apóstolos. Pode ser que Judas fez milagres no nome de Jesus, pode ser que Judas, né? Todos olhavam para Judas e pensavam, esse aí é um grande homem de Deus. Ninguém desconfiava de Judas. Talvez era o homem dos 12 discípulos, talvez Judas era o mais equilibrado, o mais centrado, aquele que parecia o mais santo. Mas dentro dele estava Satanás. Dentro dele estava Satanás. Então aqueles que muitas vezes têm uma aparência de santo, de santidade, né? Como fazem as religiões. Você sabe como é, né? O sacerdote se veste com aquela roupa branca, fala mansinho, parece um santo, mas dentro dele está Satanás. Porque as suas palavras são mentirosas, são contrárias à palavra de Deus. As suas atitudes são demoníacas. Não adianta estar dentro de uma instituição, uma igreja, com um terno, com uma gravata, num programa de televisão, num programa de rádio, dizendo eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou profeta, e gritar, e falar, e rodopiar, mas muitas vezes dentro dessa pessoa está Satanás. O mesmo aconteceu com Judas, ele estava ali do lado de Jesus, com o título de apóstolo, considerado um homem de Deus, mas dentro dele estava Satanás. O coração dele era maligno, o coração dele era enganador. É aquele ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Né? Já escutou esse ditado? Quem vê cara não vê coração. Muitas vezes aquela pessoa que você vê que aparentemente existem pessoas, por exemplo, que estão se drogando, que estão se prostituindo, que estão na homossexualidade, que estão no tráfico de drogas, que fizeram coisas horríveis, né? Que fizeram coisas tremendas. Mas muitas vezes lá no fundo tem algo, uma centelha, algo bom. E Deus, que vê todas as coisas, muitas vezes vai lá e vai colocar fé dentro daquele coração, o Espírito Santo vai tocar, aquela pessoa vai se arrepender e vai se converter e vai ser transformada num homem de Deus, numa mulher de Deus e vai receber a salvação. Não é verdade? E quanto àqueles que pareciam ser santos, perfeitos, vão para o inferno. Então, na verdade, ninguém sabe quem é quem. Só quem sabe quem é quem é Jesus Cristo. Você diz, eu conheço fulano, eu sei da índole, do caráter. Você não conhece nada, a gente não conhece nada, não sabe nada. Só Deus sabe o que está dentro
de cada um. Só Deus sabe o que está dentro de cada um. Só Deus sabe quem será salvo e quem não será salvo. Isso é muito importante entender. Você vê aqui o caso de Judas, né? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Talvez você possa dizer, mas foi o diabo que usou Judas. Mas o diabo usou Judas porque encontrou no coração de Judas já algo maligno. Por que o diabo não usou Pedro, não usou outro? Porque não encontrou espaço. Mas encontrou espaço no coração de Judas. Então não adianta ficar colocando a culpa no diabo. Tem pessoas que ela faz besteira e coloca a culpa no diabo. Foi o diabo. Porque foi a tentação, foi muito forte. Não. É porque a índole da pessoa, o coração da pessoa já estava inclinado. O coração de Judas, antes de Satanás entrar nele, já estava inclinado para o mal. Já estava inclinado para o pecado. Tanto é que ele fazia tudo errado, escondido. Então, meu amigo e minha amiga, medite nessas palavras. Medite nessas palavras. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Quer dizer, o diabo sabia quem era Jesus, né? O diabo sabe quem é Jesus, que é Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Até os demônios creem. Né? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, Jesus, né? E pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Obviamente ele estava se referindo a Judas aqui. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Eu sou mestre, eu sou o Senhor, né? Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhe dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Novamente, o verbo escolher, né? Deus tem os seus escolhidos. Conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já
lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Muito bem. Aqui Jesus nos dá um ensinamento muito importante, que é o ensinamento da humildade, do amor ao próximo, de servir uns aos outros. Naquela época, para que você entenda esse contexto, naquela época no Oriente Médio, na época de Jesus, não existia asfalto. Como que eram as ruas? As ruas não tinham asfalto, não tinha cimento, era tudo terra. Inclusive a maioria das casas, o piso das casas eram de terra. As pessoas que são mais antigas sabem que antigamente era assim. Então, por mais que a pessoa tomava banho, qual é a parte que mais rapidamente se sujava? Os pés. Porque ela caminhava um pouco e os pés já estavam sujos, principalmente se ela saía na rua. Antigamente não existia avião, não existia trem, não existia ônibus, não existia carro, não existia bicicleta, não existia moto. Então tudo era a pé, a pessoa tinha que ir a pé. Se a pessoa tinha cavalo, tudo bem, mas a maioria das pessoas se locomoviam a pé. Então, logicamente, os pés viviam sujos, cheios de terra. Então era costume, por educação, por higiene, que a pessoa, quando chegava na casa, alguém lavava os seus pés. E quem era a pessoa que lavava os pés? Era a pessoa mais, vamos dizer assim, insignificante, a pessoa mais humilde, o escravo. Por exemplo, existia casas que tinham os escravos. Então, quem lavava os pés eram os escravos, os servos mais pequenos, mais humildes. Né? Então, o dono da casa chegava, a pessoa chegava e vinha aquela pessoa já com uma bacia, com a toalha, a pessoa sentava, lavava os pés, enxugava e tá. Era o costume. Então Jesus, ele se levantou, pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele que é Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que está por cima de todos, o Rei dos Reis, se humilhou e lavou os pés dos discípulos. Ele se fez como o mais pequeno, sendo o mais grande. E o maior exemplo disso também foi na cruz, porque a morte de cruz, mais adiante a gente pode falar sobre isso, era a morte mais vergonhosa. As pessoas que eram crucificadas peladas. Tudo indica que Jesus, quando foi crucificado nu na cruz. Era uma vergonha, era para expor, para humilhar mesmo a pessoa. Então, a morte que Jesus escolheu foi a pior morte. Ele baixou ao lugar mais baixo. Ele se colocou por embaixo de todos. Para quê? Para salvar até o mais humilde de todos. Por isso todos podem ser salvos. Até a pior pessoa do mundo pode ser salva, se ela crer. Porque Jesus baixou ao mais, ao mais baixo que uma pessoa pode baixar. No sentido de salvar, de resgatar, de transformar a pessoa. Da mais alta à mais pequena. E também para dar exemplo para os discípulos, porque eles eram um pouco orgulhosos. Havia discussão entre os 12, né? Eles discutiam entre eles assim, quem vai ser o maior entre nós? Quem vai ser o líder? Quem que vai liderar aqui? E havia aquela rixa, né? Ninguém queria se submeter ao outro. E Jesus, que era o maior, lavou os pés dos discípulos, dando um exemplo para eles, dizendo o seguinte, olha, não existe o maior, não existe o líder é Deus. O maior é Deus e todos somos iguais. Lavai os pés uns dos outros. Lavai os pés uns dos outros. Então é isso que nós temos que fazer. Tá bom? Então esse é o exemplo, é a palavra que Jesus nos dá. Então vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui para o vídeo
não se estender tanto, né? Para não ficar muito comprido. E no próximo vídeo nós vamos continuar da onde paramos. Então, é muito importante que você medite nessas palavras, que nós meditemos nessa palavra e possamos compreender que temos que cada vez ser mais humildes e lavar os pés uns dos outros. Mas esse lavar os pés não é literalmente, não é que você tem que pegar uma bacia e lavar o pé da pessoa. Não, é ajudar, é cuidar, é fazer o melhor possível ao próximo. Principalmente aqueles que são irmãos em Cristo, né? Principalmente. Tá bom? Então se inscreve aí no canal, manda esse link desse vídeo a outras pessoas, porque vai tirar a dúvida de muitas pessoas, tá bom? E no canal tá a série desde o capítulo 1, e se Deus nos permitir, vamos terminar todo o Evangelho de João. Vai ser algo muito, muito bom. E vai ficar aí com ensinamento, tá bom? Então tá bom, amigos. E no próximo vídeo vamos dar continuidade. Até lá.